Estamos de volta no programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o professor Ednilson. Professor, o que é física da matéria condensada? A física da matéria condensada ele é um conceito bem amplo, né? E ele pode significar, inclusive, coisas diferentes para pesquisadores diferentes, né? Mas, em geral, nós usamos, pelo menos eu uso o termo, e muitos dos meus colegas usam o termo física da matéria condensada, para distinguir de outros ramos, né? como a cosmologia, a física de partículas elementares, que são tópicos relacionados relacionado a experimentos de altas energias, com o substrato fundamental da matéria. O outro tem a ver com o universo exterior, a cosmologia e tudo. A física da matéria condensada tem a ver com os objetos cotidianos que a gente tem ao nosso redor, né? A expressão matéria condensada em si significa algo duro, né? algo sólido. Mas os pesquisadores que trabalham com física da matéria condensada não necessariamente trabalham só com sólidos, né? Então, por exemplo, gases ultrafrios pode ser considerado como parte dessa área, né? No meu caso, mais especificamente, não é? Eu trabalho com métodos matemáticos, métodos teóricos aplicados à matéria condensada, né? Então, existem muitos métodos que foram desenvolvidos, métodos de estudo de sistemas que foram desenvolvidos para tratar de partículas elementares, partículas fundamentais, para tratar de problemas que não necessariamente estão relacionados com materiais cotidianos. Basicamente, a minha especialização é em utilizar esses métodos para esses tipos de problemas, para esses problemas que envolvem temperaturas acessíveis dentro de um laboratório, como o nosso, e que podem ser tratados e podem ter aplicações tecnológicas, por exemplo, né? Então, coisas como novos materiais ou novos sistemas com aplicação direta, em geral, podem ser considerados também como parte de física da matéria condensada. E a gente pode falar dos átomos ultrafrios? Então, átomos ultrafrios, né, é um desses pontos em que o termo, não é, a aplicação desse termo fica um pouco estranha, não é? Porque átomos ultrafrios ou gases ultrafrios, né, por definição, é uma matéria mole, são gases, não é? Então não são condensados. Mas o que acontece é que os métodos de trabalho, os métodos experimentais e teóricos utilizados, basicamente são muito parecidos, quando não são iguais, aos métodos utilizados para tratar, por exemplo, de supercondutores, de materiais, de cristais, ou de outros materiais realmente condensados, né? Então, tanto a teoria como os métodos de trabalho são muito similares. Então, até por conta disso, a gente pode considerar como estando na categoria de física da matéria condensada. Professor, para você, o que são condensados de Bose-Einstein? Então, o condensado de Bose-Einstein, ele é um novo estado da matéria, né? Um estado da matéria diferente do estado líquido, gasoso e sólido. O que é que caracteriza esse estado, né? Então, na natureza nós temos dois tipos essenciais de partículas, os férmions e os bósons. Os férmions são partículas que não podem existir no mesmo estado quântico, né? Então, na escola, quando a gente estuda
a distribuição eletrônica nas aulas de química, a gente vê que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado. Isso é porque os elétrons são férmions, os férmions não podem fazer isso. Mas existe outro tipo de partícula que são os bósons, né? Então existem alguns átomos na natureza, alguns isótopos que eles não se comportam assim, né? São chamados bósons. Os bósons eles podem ocupar sim o mesmo estado. E o que acontece é que a temperaturas muito, muito baixas, eles podem ocupar estados de muito, muito baixa energia. Então, eles estão ali quase paradinhos. Então, quando vários desses bósons ocupam o mesmo estado, eles se comportam, eles formam o chamado condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein, então, é esse estado em que vários bósons compartilham. É assim que se produz um condensado? É essencialmente assim. É bem difícil resfriar esses sistemas a temperaturas necessárias para que eles se comportem dessa forma, não é? Mas essencialmente é essa a ideia. E aí quando você tem um sistema condensado, não é? Quando você tem um condensado de Bose-Einstein, você pode fazer outras coisas com esse condensado, por exemplo, pode chacoalhar, pode experimentar, ver o que é que acontece quando nós projetamos esse condensado contra um obstáculo e aí a gente pode observar fenômenos como a superfluidez, a turbulência quântica e outras propriedades que não existem à temperatura ambiente, por exemplo, né? Professor, ainda tem dentro da sua pesquisa, o que são teorias não lineares? Teorias não lineares, não é? É um termo bastante geral, não é? Mas basicamente são teorias que são descritas por equações fortemente não lineares. O que é que isso significa? São equações que são muito difíceis de resolver, basicamente. Então a gente precisa de métodos numéricos, métodos de aproximação, de uma certa intuição de como prever como é que esses sistemas descritos por essas equações tão complicadas vão se comportar, né? É por isso que é tão importante a gente faz uma simulação numérica, faz uma teoria aproximada, mas a gente sempre precisa fazer o experimento para ver se aquelas ideias que a gente teve de como o sistema deve se comportar realmente acontece no laboratório. E consegue chegar no resultado? A gente consegue na maioria das vezes, às vezes não, às vezes perto. É por isso que a gente sempre tem que estar refinando a nossa teoria, ou seja, refinando o nosso entendimento do que está acontecendo lá no nosso experimento, não é? Ou seja, e uma vez que a gente refina o nosso entendimento, a gente então consegue visualizar o que é que está acontecendo e propor novas possibilidades de fenômenos, não é? De observações, coisas que inicialmente não eram esperadas e a gente pode propor, uma vez que a gente tem uma teoria funcional, uma teoria que realmente é capaz de descrever o que a gente está observando. Professor, para o senhor, o que é ser cientista? Então, ser cientista ser cientista é buscar conhecer o mundo, né? Buscar conhecer a verdade do mundo material com maior profundidade, não é? Uma vez que e compreender que uma vez que você consegue conhecer essa realidade do mundo material com profundidade, novas possibilidades aparecem de utilizar esse conhecimento para a melhoria da sociedade, para a melhoria da vida das pessoas. E no futuro, o que vem por aí? Então, no futuro nós temos... eu pretendo continuar o desenvolvimento desses projetos, não é?
nessa área ainda de turbulência quântica e redes ópticas. Então, basicamente, quando a gente vai explorando esses problemas, novos fenômenos vão aparecendo e a gente começa a explorar esses novos fenômenos. Então, basicamente, continuar explorando esses diferentes fenômenos aí. Professor, para terminar, quem se interessa pelo assunto, o que precisa fazer? Fazer uma busca na internet, obviamente, né? Faz uma busca na internet e dependendo obviamente dependendo da idade de quem se interessa, não é? Então existem várias vias onde você pode buscar informações ou até mesmo se engajar, não é? E na busca, né, de uma carreira como cientista, não é? Então então, se você é um jovem, né, e está em dúvida sobre que carreira seguir, não é? Eu sugiro entrar em contato com as universidades, com um grupo de pesquisa, não é? Como os que a gente tem aqui em São Carlos. Os pesquisadores sempre são bastante receptivos quando alguém demonstra interesse em ciência, em seguir essa carreira. Então, pode entrar em contato, tentar visitar um laboratório desses e ver se realmente é aquilo que a pessoa deseja para a vida dela. Tanto aqui na USP quanto na UFSCar. Tanto aqui na USP como na UFSCar. Obrigada, professor Ednilson, pela entrevista. Obrigado a você. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.